Deus tem sempre o melhor para nós. E às vezes nós não entendemos o caminho do Senhor, não entendemos o processo. E o Salmo 37, no versículo 5, ele nos chama a entregar e confiar nesse Deus. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse verso fala de caminho, com dois imperativos. Ele fala aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, e fala daquele que confia no Senhor. E ele conclui dizendo: aquele que entrega, aquele que confia, terá um Deus que fará tudo por ele. Então nós podemos concluir que logo Deus, ele tem para nós o melhor caminho. Ele tem para o homem o melhor caminho. E se o homem seguir esses dois imperativos, ele terá um Deus que fará tudo por ele. Sem a menor sombra de dúvida, estará diante do melhor caminho para a sua vida, para a sua família. Ele estará diante do caminho perfeito do Senhor. Mas qual a diferença entre você entregar e confiar? Praticamente parece a mesma coisa. Quem entrega já acaba demonstrando confiança de alguma forma. Ele se sente seguro, recebe a segurança de que para aquele que foi entregue, algo será feito. Aquele que entregou o seu caminho, que confia, algo será feito. E quando o texto bíblico fala de confiar, ele quer dizer que sempre que lembramos do assunto, devemos nos lembrar com certeza de que o Senhor está cuidando do nosso caminho. Amém? O Senhor está cuidando do nosso caminho. Entregar é o primeiro e um ato que não deve ter volta. Entregar e tomar. É entregar, não tem volta. E confiar, porém, é um ato contínuo e que deve sempre ser renovado, sempre que necessário. Entregar, confiar. E muitas vezes nós somos tentados a resolver da nossa forma, somos tentados a tirar das mãos do Senhor. Nós precisamos entender que devemos entregar, confiar, por mais que não estejamos vendo nada, ou pelo contrário, tudo esteja dando errado, como se fosse contra tudo aquilo que Deus planejou para o seu povo. E nós podemos entender, entregar e confiar com o exemplo de José no Egito. Ele tinha plena certeza de que sua vida estava nas mãos de Deus, quando falou da sua dificuldade com o copeiro do faraó, solicitando que a injustiça cometida contra ele fosse desfeita. Seu caminho estava entregue a Deus. Ele tinha em Deus a confiança de que poderia modificar a sua situação, pois em momento algum ele vacilou e ele duvidou de que tal pedido fosse errado. Entretanto, esse copeiro, ele não lembrou de José na hora. E ele não lembrou de José na hora porque aquela hora não era o momento de José ser lembrado. Talvez se ele fosse lembrado naquele momento, assim que o copeiro saiu da prisão, talvez José seria mais um copeiro, mais um padeiro. Não, Deus estava aguardando o momento certo, onde José sairia da prisão para um cargo importante no Egito, um cargo de administrador. Mas José confiou, mesmo o copeiro esquecendo dele por 2 anos. Ele confiou. Aí após 2 anos, o Senhor
Senhor honrou a entrega de José. E de um momento para o outro, ele o exaltou com um cargo altíssimo, estando abaixo apenas de Faraó. Confiar é lembrar com constância que o caminho está nas mãos de Deus e se encher da certeza de que você e o seu futuro estão no melhor lugar possível. Confiar é não começar a duvidar porque as coisas não estão saindo do jeito que você gostaria que fosse, porque as coisas parecem estar demorando, mas o tempo de Deus é o tempo perfeito. Se o copeiro tivesse lembrado de José logo naquele momento, e José saísse daquela prisão, ele poderia até pensar que era o momento certo, mas não era o momento certo para Deus realizar aquilo que só poderia ser realizado 2 anos depois, quando o Faraó teve o sonho. Mas hoje eu gostaria de me ater mesmo em entregar o caminho e uma outra oportunidade sobre confiar no Senhor e Ele tudo fará. Então, o que significa entregar? E por que entregar o nosso caminho ao Senhor? E o que nós devemos entregar ao Senhor? Entregar, portanto, é um ato único, um ato que deve ser feito de uma vez e sem arrependimento, sem olhar para os pensamentos duvidosos que vêm, sem olhar para a situação, por mais desastrosa que ela esteja, por mais adversa que ela esteja, por mais diferente que esteja de tudo aquilo que você espera. Caso não houvesse a entrega do caminho ao Senhor, com certeza estaria no lugar errado. É colocar a mão no arado, é entregar sem olhar para trás, sem olhar para si mesmo. O povo, quando saiu do Egito, ele não entregou o caminho ao Senhor, pois com constância eles voltavam a se lembrar das coisas boas que haviam vivido debaixo da escravidão do Egito. É não desistir, é não desviar do caminho do Senhor. E por que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor? Nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor porque Deus sabe escolher caminhos e o homem não. Nós andamos por vista, nós somos guiados por aquilo que vemos e por aquilo que sentimos, e os nossos sentimentos, ele leva-nos a escolher mal, a escolher errado, porque nós não queremos sofrer e queremos aliviar a dor, e o fato de querer aliviar essa dor, nós acabamos escolhendo aquilo que vai ser mais fácil para nós, para nos livrar daquele momento de dor. O homem, ele não sabe escolher caminhos. Quando Abraão teve que se separar de Ló, porque o Senhor havia dito, Ló, ele olha para as campinas do Jordão, que era muito, muito bom a terra, era o melhor lugar possível para escolher firmar-lhe tenda. Todavia ele escolhe com aqueles sentidos humanos, ele olha e vê que a campina é verde, que a campina é boa, é uma terra boa, e ele escolhe a melhor parte. Porém, Abraão deixou ele escolher, porque Abraão sabia que Deus tinha o melhor para ele. Abraão poderia ter escolhido primeiro, não, eu vou escolher a parte boa e deixar essa outra parte para você, porque Ló estava acompanhando Abraão. Mas Abraão deixou Ló escolher, porque havia crescido tanto o povo, os animais, estava dando confusão os dois continuarem juntos. Então Abraão chega para ele e fala, olha, escolhe, se você for para a direita eu vou para a esquerda, se você for para a esquerda eu vou para a direita, se você for para o oriente eu vou para o ocidente. E Ló escolheu a melhor parte. Porém a melhor parte que Ló escolheu acabou levando ele para Sodoma e Gomorra, cidades que foram destruídas.
E Abraão, por mais que ele não tivesse escolhido a parte boa, ele escolheu, Deus escolheu por ele, né? De forma que ele conduzia para a terra da promessa, Canaã. Então nós devemos entregar o nosso caminho a Deus, porque Deus sabe escolher caminhos. Deus conhece todo o nosso futuro. Ele é onisciente. E portanto, somente Ele, somente Deus é capaz de saber qual é o melhor caminho, qual é o melhor percurso para a nossa vida. E o segundo ponto, porque devemos entregar o caminho ao Senhor, é que Deus tem caminhos sempre superiores ao nosso. A palavra de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus possui planos a respeito do homem que superam a melhor imaginação que podemos ter. Isaías 55, 8 e 9 fala que este é o exemplo que pode ser colhido do servo de Abraão quando ele for buscar uma esposa para Isaac. Ele declara que Deus estava em seu caminho e que as coisas não poderiam ter sido melhores. Os servos também, quando eles estavam no caminho de Jesus, quando ele passou e foram abençoados da melhor forma possível, eles tiveram a sua visão restaurada no caminho certo. Deus, ele pode produzir caminhos até onde parece impossível. Ele pode abrir portas aonde não existe nem parede, nem passagem. Ele pode abrir caminhos no deserto, ele pode abrir caminho nos mares e abismos. Não há nenhum impedimento para Deus. Não existe um deserto que seja impedimento. Não existe um mar que seja impedimento. Não existe um abismo que não possa ser usado pelo Senhor, construído ali um caminho para o seu povo passar. Então não são impedimentos para Deus. E o primeiro texto aponta que o Senhor é aquele que prepara o caminho no mar. E o segundo demonstra que o Senhor Jesus, encarnado, ele pode ir em direção ao homem, independente de qualquer limitação física. E outra vez Isaías 51:10 aponta que Deus foi quem abriu o caminho para o povo passar, com os pés enxutos, quando não havia saída. Isaías 40, versículo 3, 49, 11 diz, Mateus 3:3 também aponta que Jesus, ele é o caminho que João Batista veio preparar, aplanando os montes. Todavia Deus tem um caminho estreito. O caminho de Deus é estreito. Max Lucado, ele tem um livro chamado Aliviando a Bagagem. Neste livro ele demonstra que o caminho tem lugar para todos nós, da forma como somos, mas devemos deixar de lado muita bagagem que nos atrapalha. O caminho do Senhor é estreito, mas não é uma corda bamba, onde você pode cair para um lado ou para o outro. Talvez o mais leve deslize ao movimento. O caminho de Deus é perfeito, mas tem muito lugar para a nossa incompetência muitas vezes. Nós podemos saber que jamais iremos deixar de pecar enquanto estivermos nessa vida. Todavia nós temos o perdão sempre disposto a nós. Nós temos o perdão sempre liberado a nós. A misericórdia do Senhor nos seguirá pelo caminho da verdade. E nós podemos ter a certeza de que superar pecados é questão de tempo, pela atuação do Espírito Santo de Deus em nós. Você pode ver que a cada dia você está melhor. Quando você continua na presença de Deus, você percebe que a cada dia você está melhor. Hoje você comete muito menos pecados, deslizes do que há um tempo atrás.
Por quê? Porque o Espírito Santo agindo em você, ele vai te conduzindo. Ele vai te conduzindo. O caminho de Deus implica em que vamos ter que deixar os fardos desse mundo de lado, para podermos trilhar o caminho que é em Jesus. E nós teremos de deixar o fardo da autoconfiança, nós teremos que deixar a nossa dúvida, o nosso descontentamento, o nosso cansaço, a nossa preocupação. Nós precisamos deixar o nosso desespero, abrir mão da nossa culpa, deixar a nossa arrogância, dentre muitas outras coisas, para dependermos apenas do Senhor e confiar que Ele tem o melhor para nós. Às vezes, irmãos, nós queremos dar o jeitinho nosso, porque queremos aliviar logo aquela situação ruim. Eu tenho certeza que José lá na prisão, ele queria que aquilo terminasse logo, terminasse rápido. Mas em momento algum, José ele murmurou, reclamou, porque ele sabia que a vida dele, que a história dele estava nas mãos de um Deus que é bom, um Deus que é poderoso e que sabe o momento certo de realizar todas as coisas na nossa vida. Então nós precisamos aprender a descansar nesse Deus, mesmo quando você não estiver vendo nada. Olhe para o Senhor, sabe? Declare para Ele: Senhor, eu não estou vendo nada, mas eu confio em Ti. Eu sei que o Senhor está no controle da minha vida. Eu sei que o Senhor escreveu a minha história. Aleluia! E eu tenho certeza que o final dessa história vai glorificar o Teu santo nome. A Tua glória será manifesta na minha vida. Então não há como se questionar a realidade das declarações divinas a respeito da existência de um caminho único, para que se possa obter acesso também à eternidade. Nós sabemos que o único caminho é Jesus. Jesus. Mateus 5,17, Jesus de Nazaré ele não veio de forma alguma extinguir a lei, mas ele veio cumpri-la justamente em nosso lugar. Ele veio se tornar um de nós, para ele se tornar apto para ser o quê? O nosso Redentor. Ele, e somente Ele, Jesus, é o caminho que nos leva para a vida eterna. Não existe vários caminhos. Não existe vários caminhos. Ele é o caminho. Ele é o caminho que o homem perdeu lá atrás no jardim do Éden, e que desde então está buscando esse caminho certo. Então, como a questão não é fabricar um caminho, mas simplesmente trilhar o caminho que o Senhor traçou para nós. Isso deixa de ter importância muitas coisas, porque esse caminho que Deus tem para nós é um caminho cheio de graça, cheio de misericórdia. Amém? É um caminho onde você pode trilhar com a presença do Senhor. E apesar de qualquer coisa que se levante no teu caminho, na tua trajetória, você pode descansar em saber que Deus está no controle, se você deixar. Se você realmente entregou o seu caminho ao Senhor, se você decidiu confiar no Senhor e não agir com suas próprias mãos ou com a tua sabedoria. O único papel nosso, irmãos, é descansar no Senhor e procurar ouvir a voz de Deus, buscar sensibilidade para perceber o que o Senhor está fazendo, para perceber qual a direção que o Senhor está nos levando, qual o caminho que o Senhor está abrindo para nós. Nós precisamos. E Jesus ele se coloca na posição desse elemento fundamental na nossa vida, para nos ligar ao Pai. E esse caminho até o Pai
É um caminho de paz. A palavra diz que o Senhor estaria aplanando os caminhos. Ele estaria derrubando os montes para que ficasse plano o caminho para nós passarmos. Mas nós precisamos confiar. Confiar e descansar no Senhor. É fácil? Não, porque nós não gostamos de sofrer. Nós gostamos de resolver as coisas rápido demais. Às vezes quando nós pedimos um lanche no iFood, começa a demorar, a gente já fica, ó, já fica revoltado. Já começa a passar mensagem para poder saber o que está acontecendo. Mas quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, nós precisamos entender que Ele tem o melhor caminho, que Ele tem a hora certa de fazer todas as coisas na nossa vida, e que qualquer precipitação nossa atrasa o processo de Deus, ou nos coloca fora desse caminho, andando em outra direção que não seja a direção que Deus tem para nós. E é isso que o Salmo, o versículo 5 do Salmo 37 nos chama hoje, de uma forma, nos dá uma ordem, né? É um imperativo: entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Para de ficar dando jeitinho por você mesmo. Entrega o teu caminho ao Senhor, e por mais que você não esteja vendo nada, confia nele. Confia nele, porque o mais Ele fará. Aleluia. O mais o Senhor fará. Então essa noite, através dessa palavra, o Senhor está nos chamando, o salmista está nos chamando a entregar o nosso caminho ao Senhor. Talvez até hoje muita coisa tenha dado errado na sua vida. Talvez você tenha decidido por si mesmo, você tenha escolhido os seus caminhos, você tenha confiado muito mais na sua sabedoria, na força do seu braço, na sua inteligência. Mas só o Senhor, Ele tem caminhos mais altos que os nossos. Significa que Ele pensa muito além do que nós pensamos. O caminho do Senhor é muito além do que nós pensamos. Então não permita. Eu sei que fica difícil muitas vezes, nós queremos dar aquele jeitinho, mas tem hora que você tem que só esperar no Senhor. Você só tem que descansar. Senhor, eu coloco nas tuas mãos. Não estou entendendo nada, mas eu sei que o Senhor tem poder para mudar essa história. Eu sei que o Senhor tem um caminho melhor para mim. E os teus caminhos são muito mais elevados do que os meus. Como diz a palavra, ainda não consegui imaginar, ainda não chegou no meu coração aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam e aqueles que temem ao Senhor. Amém? Vamos colocar de pé. Faça um exercício. Se você está com alguma questão, está ansioso com alguma situação, precisando tomar alguma decisão, porque as circunstâncias te obrigam a isso, experimente entregar nas mãos do Senhor. Experimente, se desafie a entregar nas mãos do Senhor e descansar. Fala assim: eu entrego em tuas mãos, porque eu creio que o Senhor sabe resolver essa situação muito melhor do que eu. Amém? Então vamos orar, irmãos. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela tua palavra, agradecer por estarmos aqui. Nós louvamos e exaltamos o teu santo nome, porque Deus, tu és tudo para nós, Pai. Tu és a solução, tu és o grande eu sou, tu és a única porta, tu és o único caminho, tu és, ó Deus, a única direção, tu és o nosso lugar seguro. E nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós.
E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos ensine a entregar as nossas questões em Tuas mãos e a confiar em Ti, em nome de Jesus. Que não venhamos a viver andando de um lado para o outro, decidindo as coisas, levado pela emoção, pela urgência, em nome de Jesus. Que possamos ser como José, esperar no Senhor, porque vai chegar um momento que o Senhor vai realizar da melhor forma possível aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, a entregar e a confiar em Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém? E até o nosso próximo encontro. Pai, nós te louvamos por estarmos aqui nessa noite, louvamos pela tua palavra, agradecemos ao Senhor por tudo que tem feito na nossa vida. Pai, nós estamos completamente em tuas mãos, Pai. Não queremos decidir nada, nós queremos descansar em Ti, confiar em Ti. E nesse momento que nós estaremos indo embora para os nossos lares, leva-nos debaixo da Tua proteção, guarda-nos em Ti, livra-nos de todo o mal e continue, Pai, a nos guiar. Continue, Deus, a nos ensinar como devemos nos comportar diante de tudo que o Senhor tem para nós e diante de tudo aquilo que aparece na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. E que o amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês.